Olá pessoal, estamos de volta. Vamos agora falar sobre o poder constituinte. Quando eu falo em poder constituinte, o que vem na sua cabeça? Imediatamente tem que vir na sua cabeça o seguinte: poder constituinte é um poder que elabora uma Constituição do zero. É isso que tem que vir na sua cabeça. Claro que existe uma diferença entre poder constituinte originário, poder constituinte derivado. Eu vou te explicar isso daqui a pouco. Mas, veja, poder constituinte, constituinte mesmo, é aquele que cria, que constitui um novo Estado, que constitui um novo ordenamento jurídico. Poder constituinte, portanto, é aquele que cria uma nova Constituição, que cria um novo Estado. Os outros poderes, e aí até o poder constituinte derivado, né, não é um poder constituinte propriamente dito, mas sim um poder constituído. Porque poder constituinte mesmo é aquele que cria uma nova Constituição. Então vamos falar detalhadamente sobre isso. Eu quero explicar aqui para vocês a teoria do poder constituinte, enfim, tem muitos assuntos interessantes. Esse tema é meio abstrato? Sim, ele é abstrato, mas você vai tirar de letra aqui. Você vai tirar de letra, vai ser bem tranquilo. Vem na tela comigo, olha só. Começamos aqui com a titularidade do poder constituinte. Bom, a teoria do poder constituinte, ela vem, né, de um francês, tá, chamado Emmanuel Sieyès. Deixa eu escrever esse nome difícil aqui, ó, que é assim, ó. Emmanuel Sieyès. O Emmanuel Sieyès, ele trouxe a teoria do poder constituinte, né? E ele disse que a titularidade do poder constituinte seria da nação, né? E aí quando nós falamos em nação, a nação é um conceito jurídico que está relacionado aí a valores comuns de um povo, né? Valores sociais, políticos, culturais em comum de um povo. Emmanuel Sieyès dizia, olha, o poder constituinte é de titularidade da nação. Hoje, já não na doutrina moderna, já não é comum se falar isso aqui. Na doutrina moderna, a titularidade do poder constituinte é do povo, né? Vamos colocar isso aqui, ó. Na doutrina moderna, a titularidade do poder constituinte é do povo. O povo é soberano, eu posso falar em soberania popular, para me referir a esse poder do povo de definir o seu próprio destino, né? Então, na doutrina moderna, a titularidade do poder constituinte é do povo. Lá na Constituição Federal mesmo, né, no artigo 1º, parágrafo único, está escrito assim, ó, todo o poder emana do povo. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Vejam, tá claro para todo mundo ali, ó, na Constituição Federal de 88, artigo 1º, parágrafo único, que o poder político é do povo. O povo é o titular do poder político, o povo é o titular do poder constituinte, né? Então é o povo que decide quando vai elaborar uma nova Constituição. É o povo, né? Não é um governante, não, é o povo. O povo é o titular do poder constituinte. Agora, claro, o exercício desse poder constituinte não é sempre feito pelo povo diretamente. Há maneiras diferentes de exercício desse poder constituinte. Na tela comigo novamente. Então, formas de exercício do poder constituinte. A primeira maneira de exercício, né, do poder constituinte é de maneira democrática, né? Então, o exercício pode ser democrático ou por convenção. Aqui existe participação popular na elaboração da Constituição, né? Perceba que quando se exerce o poder constituinte de maneira democrática, né, esse poder constituinte ele pode ser exercido
diretamente pelo próprio povo ou indiretamente, por meio de representantes eleitos pelo povo. Ok? Uma outra forma de exercício do poder constituinte é uma forma autocrática. Autocrática. Ou por outorga. Aqui, nós vamos ter um ditador outorgando uma Constituição, né? Na verdade, teremos usurpadores desse poder político. O poder político vai estar sendo usurpado do povo, e aí um ditador vai e impõe uma Constituição. Né? É só você perceber, né? Quando se estuda, por exemplo, classificação das Constituições, nós podemos separar as Constituições em democráticas ou promulgadas e constituições outorgadas. Quando eu tenho uma Constituição outorgada, o poder político ele está sendo usurpado por alguém, né? Porque o poder político é do povo, mas alguém está usurpando esse poder e impondo uma Constituição, certo? Vamos falar agora sobre tipos de poder constituinte. Ó, quando eu falo em poder constituinte, né, eu já até comentei aqui com vocês, poder constituinte mesmo, é aquele que elabora uma nova Constituição, do zero. O restante são poderes constituídos. Só que aqui nós vamos detalhar melhor essa classificação. Poder constituinte, ele pode ser um poder constituinte originário, poder constituinte originário. O que é o poder constituinte originário? Aqui sim. Poder constituinte originário é o poder de elaborar uma nova Constituição. Do zero mesmo. Nova Constituição do zero. Quando o poder constituinte originário ele elabora uma nova Constituição do zero, ele está na prática criando, fundando um novo Estado. Ele está criando um novo ordenamento jurídico. Ele está fundando um novo Estado. Poder constituinte originário é o poder de elaborar uma nova Constituição. Né? Daqui a pouquinho nós vamos falar das características dele. Poder constituinte também pode ser um poder constituinte derivado. Vamos colocar isso aqui, ó. Poder constituinte derivado. Que na verdade mesmo, na prática, é um poder constituído. Por que ele é constituído? Porque ele é criado pelo poder constituinte originário. Poder constituinte originário, ele elaborou uma nova Constituição e lá nessa nova Constituição ele previu o poder constituinte derivado. Então o poder constituinte derivado é um poder constituído. Né? Ele se divide em dois tipos. Eu tenho o poder constituinte derivado, que é reformador, e tem o poder constituinte derivado decorrente. Nossa, Ricardo, agora ficou complicado. Ó, poder constituinte reformador é aquele que produz uma reforma na Constituição. Então ele muda a Constituição. Então altera. É o poder de alterar a Constituição. Detalhe, no ordenamento jurídico brasileiro, nós tivemos aqui duas maneiras, né, de manifestação desse poder constituinte derivado de reformador. Ou por meio da revisão constitucional, que aconteceu já 5 anos após a promulgação da Constituição de 88, ou por meio de emenda constitucional. Mas não importa, o poder constituinte derivado reformador é aquele que altera a Constituição. E poder constituinte derivado decorrente é um poder atribuído aos estados da federação para elaborar as constituições estaduais. Certo? Poder constituinte derivado decorrente é o poder de elaborar as constituições estaduais. É um poder que foi atribuído
aos Estados-membros, certo? Ainda podemos falar, gente, num poder constituinte, e aqui é aprofundando, tá? Num poder constituinte derivado difuso. Difuso. Ricardo, que nome é esse, difuso? Ah, gente, isso aqui é um pouquinho mais avançado. É o seguinte, poder constituinte derivado difuso é aquele poder também de alterar a Constituição por meio de uma mutação constitucional. Mutação constitucional? O que é isso, Ricardo? Mutação constitucional. Mutação constitucional é um processo informal de mudança da Constituição. Como assim? É um processo informal porque a Constituição muda sem que o seu texto seja alterado. O texto da Constituição permanece intacto, intangível. Ele não muda. Mas a interpretação que se faz daquele texto, sim, ele muda. Ela muda. Um exemplo disso é o que o STF fez em relação ao foro por prerrogativa de função dos parlamentares. Então, durante muito tempo, né, se o parlamentar ele cometesse algum crime, não importa quando, ele cometeu um crime antes dele ser deputado, ele cometeu um crime depois, não importava quando, ele seria julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Né? Só que o STF decidiu mudar isso, ele decidiu restringir a aplicação do foro por prerrogativa de função. E aí o STF disse, olha, agora o foro por prerrogativa de função dos parlamentares, dos deputados federais e senadores, somente se aplica a crimes que foram praticados durante o exercício do mandato e que estejam relacionados à função parlamentar. Perceba que o STF, ele mudou a interpretação que ele tinha antes da Constituição, mas o texto constitucional permaneceu intacto. A interpretação desse texto é que se alterou. Houve aí um processo de mutação constitucional, que é esse processo informal de mudança da Constituição, que é obra do poder constituinte derivado difuso. Também podemos falar, sabe em quê? Aprofundando mais ainda, o pessoal vai gostar. Poder constituinte supranacional. Você já ouviu falar disso? Poder constituinte supranacional. Quando eu falo uso essa expressão supranacional, né? Supranacional, eu estou me referindo a algo que é maior do que o Estado. O que é isso, Ricardo? No atual momento do direito internacional, você percebe a existência de diversos blocos regionais de integração. É o caso do Mercosul, é o caso da União Europeia. A União Europeia é aquele bloco regional que alcançou o estágio mais avançado de integração. E aí já se fala em poder constituinte supranacional. Tem um dos tratados lá da União Europeia, é o Tratado de Lisboa, e esse Tratado de Lisboa, ele é visto por muitos como uma Constituição Europeia, né? Muitos entendem dessa maneira, embora não seja uma unanimidade. E aí nós temos uma manifestação desse poder constituinte supranacional que se deve à evolução do direito internacional, certo? Bom, dito tudo isso, agora já podemos falar mais detalhadamente do poder constituinte originário. Vem na tela comigo. Olha só. Quais são as características do poder constituinte originário? Lembrando, poder constituinte originário é aquele que elabora uma nova Constituição do zero. Ele elaborou uma nova Constituição do zero. E quando elaborou uma nova Constituição do zero, ele está, na prática, criando um novo Estado do zero, criando um novo ordenamento jurídico. Vem na tela comigo. Olha só. Quais são as características do poder constituinte originário? Primeiro de tudo, o poder constituinte originário é um poder político. Deixa eu colocar um pouco maior aqui. O poder constituinte originário é um poder político.
Como assim, Ricardo, poder político? Ele não é um poder jurídico. O poder constituinte originário é um poder de fato. É um poder, ele não é um poder de direito, ele é um poder extrajurídico. Ele é um poder de fato. Ele, na verdade, ele antecede, ele é extrajurídico, ele antecede o direito. Na verdade, ele cria o direito. Ele cria um novo ordenamento jurídico do zero. Então, ele não é um poder jurídico, ele é um poder de natureza política. Ele cria um novo Estado e, portanto, ele antecede o direito. Outra característica, o poder constituinte originário, ele é um poder inicial. Inicial. Ele dá início a uma nova ordem jurídica. Dá início a uma nova ordem jurídica. Ele está criando uma Constituição do zero, ele está criando um novo Estado. Então, ele é um poder inicial, né? Rompendo, portanto, com a ordem jurídica anterior. Rompendo com a Constituição anterior, né? Além disso, o poder constituinte originário é um poder incondicionado. Por quê que ele é incondicionado? Vem aqui comigo. O ministro Carlos Aires Brito, ele falou uma coisa interessante um dia. Ele falou assim, ó, a Constituição não tem vocação suicida. O que é isso, gente? Por que a Constituição não tem vocação suicida? Ela não tem vocação suicida porque ela, a Constituição, não prevê uma maneira pela qual será elaborada uma nova Constituição. Ela não prevê isso. Então, o poder constituinte originário, ele é um poder incondicionado, porque não há previsão de como ele vai se manifestar, né? Não há uma previsão de quando, de como ele vai se manifestar. Acontece, né? E acontece naqueles momentos em que o povo, que é o titular do poder constituinte originário, decide que tem que elaborar uma nova Constituição, né? Normalmente isso vai acontecer naqueles momentos em que há uma grande ruptura nos valores daquela sociedade, né? Vem na tela comigo, olha só. Então, o poder constituinte originário é um poder incondicionado, porque ele não se sujeita a qualquer procedimento ou forma pré-determinada, né? Ele não está sujeito a qualquer procedimento pré-determinado, para sua manifestação. Como eu disse, acontece, né? E acontece naqueles momentos em que há uma grande mudança na sociedade e o povo decide que tem que mudar. Além disso, o poder constituinte originário é um poder que é permanente. Ele é permanente porque ele não se esgota com a elaboração de uma nova Constituição. Ele não se esgota. Ele permanece em estado de latência, aguardando uma nova oportunidade para se manifestar. Ele não se esgota. Ele permanece em estado de latência, aguardando uma nova oportunidade para se manifestar. Ele fica aguardando um novo momento constituinte, certo? Então, o poder constituinte originário, ele é um poder permanente. Outra característica dele, o poder constituinte originário, ele é um poder ilimitado juridicamente. Não é ele que está criando o direito, ele está criando o direito. Então, ele é um poder constituinte, ele é um poder que é ilimitado juridicamente. Ele não se submete a limites definidos pelo direito anterior. Agora aqui eu vou colocar um asterisco. Muito cuidado, né? Muito cuidado. A doutrina, né, mais moderna, né, ela vai defender, se você pega, por exemplo, o professor Canotilho, ele vai falar que existem padrões e modelos de conduta espirituais,
culturais, espirituais, culturais, éticos e sociais que vão limitar esse poder constituinte originário, né? Eu ainda vou mais longe. Também há na doutrina quem defenda que, olha, existem algumas normas que são normas imperativas de direito internacional geral, normas ius cogens. Essas normas ius cogens também limitam o poder constituinte originário. Ricardo, que negócio é esse? Você já pensou? Ó, vou te dar um exemplo de norma ius cogens. A proibição da escravidão. A proibição do tráfico de escravos. Meu Deus do céu. Isso é uma norma imperativa de direito internacional geral, da qual nenhuma derrogação é admitida, a não ser por outra norma ius cogens. Mas veja, essa é uma norma tão importante, a proibição da escravidão, é uma norma tão importante que dela depende o próprio funcionamento da sociedade internacional. Então, gente, não pode vir uma Constituição, não pode vir o poder constituinte originário e autorizar a escravidão. Isso viola uma norma ius cogens, que é essa norma tão importante que dela depende o funcionamento de toda a sociedade internacional. Então, apesar de nós dizermos aqui, ó, o poder constituinte originário é um poder ilimitado juridicamente. Aqui mereceu 2 asteriscos, né? Não é bem assim. Existem alguns padrões de conduta, padrões e modelos de conduta espirituais, culturais, éticos, sociais. Existem normas ius cogens que têm que ser obedecidas. Tá bom? Tá claro para todo mundo? Vamos avançar. Outra característica ainda do poder constituinte originário. O poder constituinte originário é um poder que é autônomo. O que é isso, Ricardo? Por que autônomo? Poder constituinte originário é um poder autônomo porque ele tem uma liberdade para definir o conteúdo da nova Constituição. Liberdade para definir o conteúdo da nova Constituição. Muitos autores vão considerar que isso aqui seria um sinônimo, né, de ilimitado. Mas outros autores colocam de maneira separada, então vale a pena colocar aqui para vocês, tá? Então essas são as características do poder constituinte originário, tá aí na tela para você, vale muito a pena guardar, levar contigo esse esquema aqui, levar para os seus estudos. Ainda avançando mais em poder constituinte originário, vamos falar sobre vamos falar sobre as espécies de poder constituinte originário. Na tela de novo comigo, aqui, ó. Espécies de poder constituinte originário. Nós podemos classificar o poder constituinte originário quanto ao momento e quanto às dimensões, tá? Quanto ao momento, o poder constituinte originário, ele pode ser um poder constituinte originário histórico, também chamado de fundacional, ou o poder constituinte originário pode ser um poder pós-fundacional, também chamado de revolucionário. Revolucionário. O nome aqui já nos dá algumas pistas, né, do que significa cada um deles. Vejam, poder constituinte originário histórico. Poder constituinte originário histórico é aquele que elabora a primeira Constituição daquele Estado. Ele é um poder que vai fundar o Estado. Ele é um poder constituinte originário histórico. Ele é aquele poder de elaborar a primeira Constituição do Estado. E o poder constituinte originário pós-fundacional, ou revolucionário, é aquele que elabora uma nova Constituição para o Estado. Nova Constituição. Tá claro? E quanto às dimensões? Quanto às dimensões, o poder constituinte originário ele pode se dividir, na verdade, aqui, em 2 momentos diferentes. Na tela. Ó,
Quanto às dimensões, nós podemos falar que existe um momento material e um momento formal. Momento formal. Primeiro vem o momento material, depois o momento formal. Como assim, Ricardo? Calma. Calma que eu vou te explicar. Primeiro vem o momento material, depois vem o momento formal. O que é o momento material? É quando há uma decisão de que se vai elaborar uma nova Constituição e já se definem quais são os valores, os princípios gerais que irão fundamentar aquele novo texto constitucional. Então esse é o momento material. O momento material, portanto, antecede o momento formal. Momento material é decidido que vai ser elaborada uma nova Constituição e já são definidos os valores, os princípios. E num segundo momento, o momento formal, é que se formaliza aquilo. Aí nós vamos ter a positivação daqueles princípios, daqueles valores, num texto mesmo, um texto propriamente dito, certo? Então, o momento formal tem a ver com a positivação. Positivação. Quando eu falo em direito, né, vou positivar alguma coisa, que aquilo virou uma norma jurídica propriamente dita, tá num texto posto, né, positivado. Momento material, portanto, na tela de novo. Momento material, há uma decisão de elaborar a Constituição e há uma definição dos valores e princípios que irão fundamentar aquele texto. E aí, na sequência, aquilo é positivado, aquilo é colocado, inserido num texto constitucional. Então, momento material e depois o momento formal. E agora vamos falar do poder constituinte derivado. Poder constituinte derivado, eu já te expliquei, ele pode ser reformador, que é o poder de elaborar, né, de alterar a Constituição, ou ele pode ser decorrente. Aqui é um poder atribuído aos Estados-membros de elaborar as suas constituições estaduais. Tá, o poder constituinte derivado é um poder que é jurídico. Ele é um poder jurídico. O que é um poder jurídico? Ele está previsto no ordenamento jurídico vigente. Né? Ele está previsto na Constituição Federal. É diferente do poder constituinte originário, que é um poder político. Ele é derivado. Por que ele é derivado? Porque ele é criado pelo poder constituinte originário. Ele é criado pelo poder constituinte originário. Além disso, ele é limitado ou subordinado. Limitado ou subordinado. E ainda ele é condicionado. Ele é um poder condicionado. A forma do seu exercício, né, estará prevista, ela é determinada pelo texto constitucional, certo? Então essas aqui são as características do poder constituinte derivado. Existem limitações ao poder constituinte derivado? Existem limitações, como a gente falou, né, que estão previstas no próprio texto da Constituição. Previstas na Constituição. Aqui não é nosso objetivo ficar explicando em detalhes essas limitações. Não é nosso objetivo. Eu só quero, de algum modo, exemplificar aqui para vocês. Então, existem vários tipos de limitações. Existem limitações formais. Existem limitações materiais. Existem limitações circunstanciais. E para finalizar, também existem limitações temporais. Detalhezinho. Na Constituição Federal de 88, não existem, segundo a doutrina majoritária, limitações temporais. Até alguns autores já disseram que aquela possibilidade lá de, vamos ter uma revisão
constitucional dentro de 5 anos, após a promulgação da Constituição de 88, isso vai ser uma limitação temporal. Mas não, gente, não, isso não é a doutrina majoritária que fala, tá? Então, o entendimento aqui é que as limitações temporais, elas não existem na Constituição Federal de 88. Então, a Constituição Federal de 88, ela traz limitações formais, materiais e circunstanciais ao poder constituinte derivado, que é esse poder de alterar a Constituição, né? O poder de mudar a Constituição, né? Por emenda, por revisão, não importa. Tá. Falando aqui das limitações formais, primeiro. Na Constituição de 88, e aí eu tenho que dar o exemplo da Constituição de 88, nós temos várias limitações formais ao poder de emenda. Temos várias limitações formais ao poder constituinte derivado. Existe limitação formal quanto à iniciativa, né? Nem todo mundo pode apresentar uma proposta de emenda à Constituição. Um deputado federal sozinho, um senador sozinho, não pode apresentar uma PEC. Para apresentar uma PEC, eu preciso de 1/3 dos deputados federais ou 1/3 dos senadores. Pode ser também o presidente da República. Ou ainda, mais da metade das assembleias legislativas dos estados, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros. É uma primeira limitação formal quanto à iniciativa. Também, outro exemplo de limitação formal é na fase de aprovação. Para aprovar uma emenda constitucional no Brasil, né? O que você precisa? A votação, quórum é qualificado para aprovar uma emenda constitucional. Eu preciso de a votação em 2 turnos, vou colocar aqui na tela, 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional e em cada uma dessas votações 3/5 dos membros. Então não é simples aprovar uma emenda constitucional no Brasil. Então é uma outra limitação formal. Também poderia ainda falar de outras. Quer ver? Ó? Não há sanção ou veto de uma PEC aqui no Brasil. Enfim, são várias as limitações formais. Talvez a mais clara para vocês nesse momento seja essa aqui na fase de aprovação. Para aprovar uma emenda constitucional, eu preciso 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional por 3/5 dos membros. Não é simples aprovar uma PEC, né? Então existem limitações formais. Existem limitações materiais também, que são as chamadas cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas. Ricardo, o que é uma cláusula pétrea? Cláusulas pétreas são matérias que estão especialmente protegidas pela Constituição. Não se admite deliberação sobre proposta de emenda constitucional tendente a abolir uma cláusula pétrea. Quais são as cláusulas pétreas do texto constitucional? Não é nosso objetivo ficar estudando todas elas aqui, né? Mas só para exemplificar. São cláusulas pétreas a forma federativa de Estado, então a federação. Outro exemplo, os direitos e garantias individuais também são cláusula pétrea. Então não se admite deliberação sobre proposta de emenda constitucional tendente a abolir os direitos e garantias individuais, porque essa é uma cláusula pétrea. É uma limitação material ao poder de emenda, tá? Então é uma matéria, um assunto, um tema sobre o qual o poder constituinte derivado não pode tratar. E temos ainda limitações circunstanciais. Em determinadas situações de crise constitucional, você não pode mudar a Constituição. Na Constituição de 88, quais são essas limitações circunstanciais? Estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. Então não se admite que a Constituição seja alterada
diante de alguma dessas situações de crise constitucional, estado de defesa, estado de sítio ou intervenção federal. Joia? Meus amigos, vamos fechando esse bloco aqui. Já já eu tô de volta para a gente continuar estudando sobre o poder constituinte.